Olá, santos e santas, a paz de Jesus. Estamos iniciando o 7º episódio do SantoCast. Eu não posso iniciar de outra forma. Eu tenho que te pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, curte esse programa, clique em curtir, compartilhe esse vídeo para um número maior de pessoas. Tudo isso é muito importante para o YouTube, porque o YouTube assim reconhece que este conteúdo é relevante e recomenda para um número maior de pessoas e essa evangelização aconteça. Bem, iniciando este 7º episódio, eu tenho uma novidade para você. Assim como no passado eu estive aqui com Cristiane, minha esposa, hoje eu tenho um outro companheiro de bancada. Se apresenta pra gente? Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui no SantoCast, sejam todos bem-vindos a este programa. Meu nome é Carlos Eduardo, sou o Cadu aqui na Paróquia São José Operário, no Santuário. Sou sacristão aqui conosco e é uma alegria estar aqui com todos vocês. Ok? Ok. À vontade agora? Estou à vontade. Agora relaxando. Agora já quebrou o gelo? Quebrei o gelo, soltei a barriga já. Opa, não solta muito na barriga, senão o pessoal vai assustar. A barriguinha. Bem, vamos lá. Eu quero primeiro parabenizar minha equipe por estar trazendo mais esse convidado de peso, né? Nós tivemos já no episódio passado tratando sobre teologia do corpo e hoje nós temos um tema também muito relevante para que nós possamos partilhar no dia de hoje. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu vou estar lendo o currículo do nosso convidado. Bem, no último dia 6 de novembro, no último dia 6 agora, completou 2 anos de ministério presbiteral. Ele é vigário da Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Ponte, professor de Teologia Moral no Instituto de Teologia São João Paulo II, mestrando em Teologia na PUC de São Paulo, bacharel em Teologia pelo Instituto de Teologia São João Paulo II, licenciado em Filosofia pela Universidade de Sorocaba. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que o nosso querido Padre Julian Carlos de Camargo. Obrigado. É uma alegria receber o senhor aqui hoje. Comentei agora aqui nos bastidores com o senhor, né? Quando nós estivemos em nossa reunião de pauta com toda a equipe, a presença, o nome do senhor foi unânime. Quando surgiu o nome, eu falei, não, tem que vir. Ele tem que vir, tem que falar pra gente. E eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho do senhor, como o senhor começou nesse trabalho. E fala um pouquinho do senhor, se apresenta um pouquinho pro pessoal. Muito bem, para além do que está aí, né, nessa apresentação, eu ouvindo aqui, eu falei, nossa, nem eu tinha me dado conta que eu já tinha feito tudo isso na vida já. Bom, então completei recentemente 2 anos de ministério. Agora, próximo dia 19 de novembro, também vou completar 2 anos que eu sou vigário da Catedral. Então, um pouco tempo depois que eu fui ordenado, já fui transferido, né, do Santuário São Judas Tadeu, onde eu exerci o meu ministério diaconal. E então, no dia 19 de novembro, comecei como vigário da Catedral. Bom, como que eu comecei neste estudo, né, da teologia moral? Isso começou no início da faculdade de teologia. Por quê? Antes de eu entrar no seminário, eu fiz faculdade de fisioterapia. Eu cursei faculdade de fisioterapia durante 3 anos, na Universidade de Sorocaba. E uma das matérias que eu tive lá, e que eu lembro que eu me interessei bastante, foi a matéria de bioética, né? Só que eu estudei a bioética na visão do profissional de saúde, né? E aí, qual não foi a minha surpresa quando eu vendo lá as matérias que a gente ia ter ao longo da teologia, tinha também a matéria de bioética. Aí eu pensei comigo, mas por que tem uma matéria chamada bioética no estudo da teologia, né? E aí eu fui descobrindo, né, este mundo que é a teologia moral, porque a bioética está dentro dessa área, né, do estudo da teologia. E aí, ao longo do tempo, ao longo da minha faculdade de teologia, eu fui me interessando cada vez mais por esse tema e a minha linha de pesquisa foi indo para esse campo, né? E aí, logo que eu fui ordenado padre, fui lá para a catedral, né?
quando o Dom Júlio conversou comigo, que ia estar me transferindo para a catedral e tudo mais, isso alguns dias antes da ordenação, ele tinha falado que também era por uma questão de estudo, mas que isso ele falaria comigo um pouquinho mais para frente. E aí foi. Eu lembro que na última semana do ano de 2022, ele sentou comigo, né, e falou da necessidade de mais professores lá no nosso Instituto de Teologia e tudo mais, e perguntou se eu tinha o interesse de continuar os meus estudos, né? E aí eu disse que sim, eu sempre gostei de estudar, sempre durante o período de seminário também dei aula no curso. Uma oportunidade de ouro, né? Exatamente, acho que juntou a necessidade da arquidiocese com uma vontade pessoal, né? E aí, então, a partir dessa conversa com ele, eu fui atrás. E aí ele me perguntou, uma das perguntas que ele me fez, né, quando a gente conversou, é que área que eu gostaria de estudar. Eu falei para ele, Dom Júlio, eu gostaria de estudar a área de teologia moral, que é o que eu venho estudando desde da teologia. Ele levou um susto? Não, ele falou assim, que bom. Que bom, porque a gente está precisando, né, de professor dessa matéria. Naquele tempo só tinha um professor de teologia moral, que é o padre William de Almeida, sim, lá de Votorantim, que foi inclusive o meu professor, meu orientador da monografia, tudo, né? E só tinha ele para essa área. Então todas as matérias de moral no instituto eram todas dele, porque não tinha outro, né, professor especializado nessa área. E aí ele falou, ok, então vai atrás disso e você tenha o aval, né, do bispo para isso. E aí eu fui, desde então aí fui atrás de ver aonde tinha e tudo mais, até que eu cheguei na PUC de São Paulo, né? Interessante que no Brasil não se tem mestrado especificamente para teologia moral. Isso é interessante. Isso só fora, né? Então o que a gente tem, por exemplo, que é o caso da PUC, né? É o mestrado com área de concentração. Bíblica, isso foi comentado entre nós comentamos justamente sobre. Nós comentamos, é um achado, porque falar sobre esse tema e ter um mestrando, mas já estudando tanto sobre essa área, é um achado para ele. Sim, talvez uma explicação, né, para que poucos procurem, é uma área complexa, né, é uma área que você precisa muito do auxílio de outras ciências, né? Então, para você conseguir desenvolver bem o seu estudo, você precisa estudar antropologia, você precisa estudar filosofia, você precisa estudar psicologia, né? Então, vai muito além do universo religioso. Ela é uma consequência de várias matérias. Então. Exatamente, porque para você entender, né, os fenômenos que envolvem a teologia moral, você precisa fazer uso dessas ciências, né? Só a teologia em si não consegue explicar a complexidade dos fenômenos, né? Então por isso que você precisa recorrer às outras áreas. Então isso torna, né, para mim fascinante, né, mas para outras pessoas muito trabalhoso. Não, isso aí dá muito trabalho, então eu não vou querer enveredar para essa área, porque daí eu vou ter que mexer com muita outra coisa, né? Não quero ficar mais nesse mundo da teologia, nesse mundo da religião e tudo mais. Deve ser mais difícil para o senhor, porque não tem muita gente para conversar sobre. Não tem, é muito pouco. É muito poucas pessoas que estão interessadas nessas questões. Não é muito pouco. Poucas pessoas estão dispostas a conversar sobre, a estudar sobre, né? Então não tem muito para onde correr. E como o senhor faz? O senhor tem ali uma questão.
quando a gente se aprofunda numa área, normalmente a gente levanta questões, né? São as nossas fronteiras, né? Sim. A teologia de caminho, fronteira, né? que a gente vai descobrindo. Quando surge uma questão ali para o senhor, que o senhor quer debater, não tem com quem? Qual o método? Como é que você faz? É o estudo, né? Então eu vou atrás de alguém que já tenha falado sobre, né? E a partir desses estudos você consegue ir linkando, né? O que as pessoas, o mundo acadêmico, sobretudo, está falando sobre este assunto, né? Sim. E aí você vai atrás dessas fontes que não estão só na teologia. Isso que é interessante. Isso que é interessante. Né? Eu leio muita coisa para além do mundo teológico, né? Do mundo acadêmico da teologia. A gente vai para muitas outras áreas. Eu participo, inclusive, de um grupo de pesquisa, que é uma das exigências do mestrado, né? É a participação durante um ano em grupo de pesquisa. E o grupo de pesquisa do qual eu participo, ele é muito diverso também nesse sentido. Então ali tem teólogos, ali tem psicólogos, ali tem historiadores, tem gente das mais diversas áreas, né, que sentam ali para debater essas questões da ética, do ser humano e de tudo que envolve aí esse vasto universo. Interessantíssimo. É Legal. complicado. Legal, porque é um tema que o senhor tem que ficar sempre estudando, né? Porque sempre vai mudando, ou não? Sempre você precisa tá atualizado, porque lida com o ser humano, né? E esse ser humano está em constante transformação. Então, por exemplo, uma coisa que tem entrado muito, né, em discussão nesse universo é a questão da inteligência artificial. Ah, está em pauta agora. Que é isso. uma coisa muito recente, né? É um fenômeno muito recente. Então entra em pauta também, porque traz muitos dilemas éticos, né? O uso dessa inteligência, até que ponto nós vamos utilizar esse tipo de recurso, né? Aonde está o limite ético da utilização desse tipo de recurso, né? Isso está em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Na minha área também, que eu sou advogado, então a gente debate muitos desses assuntos e também os limites que a IA interpõe. Todos esses temas. Exatamente. Legal. Então, em linhas gerais, seria isso a teologia moral? Esse debate de limites? Sim. Em linhas gerais, o que seria? A teologia moral, ela é a reflexão sobre o agir humano, né? De uma maneira resumida, né? Por quê? E por que ela está dentro do estudo da teologia, né? Porque você tem a teologia bíblica, a teologia dogmática, ou seja, tanto a teologia bíblica quanto a teologia dogmática vão trazer os ensinamentos sobre a fé, né? Vão trazer a doutrina. Então a Sagrada Escritura vai ser a base para essa doutrina. A teologia sistemática vai, como o nome, né, já sugere, vai sistematizar isso, né? Então vai sistematizar a doutrina. Só que essa doutrina ela precisa ser refletida no agir. Porque não adianta você só aprender a doutrina, você só compreender a doutrina. Essa doutrina, ela necessariamente precisa encontrar reflexo na sua ação. Ela precisa ser colocada em prática, né? Então a teologia moral vai se ocupar exatamente disso, né? Desse agir moral, desse comportamento humano, né? E aí ao longo da história ela foi sofrendo transformações. É isso que o Cadu estava falando, né? Você sempre tem que estudar. E você estudando, por exemplo, a história, né? O desenvolvimento da teologia moral ao longo da história da igreja, ao longo da história humana até, né? Porque ela é anterior até a própria igreja, né? Ela começa lá atrás, ela começa lá no Antigo Testamento, né? Então, ao longo de todos esses anos, de todos esses tempos, ela foi sofrendo transformações. E ela é mutável dessa forma, né? Porque ela estuda o comportamento humano. E o comportamento humano ele muda ao longo do tempo. E muito. Né? Foi o que a gente estava conversando antes até mesmo. Exatamente. A questão da atualização da sociedade, a teologia moral exatamente. tem que acompanhar a sociedade. Conforme essa sociedade vai se transformando, conforme os dilemas humanos vão se transformando, a teologia moral também precisa se transformar. Por quê?
ela vai ser o que procura dar respostas ou pistas, né, diante dessa transformação, né? Não gosto muito de dar respostas, né? Eu acho que a teologia moral, as pessoas esperam muitas respostas da teologia moral, mas elas suscitam mais, exatamente, cobram respostas. Mas elas, o estudo da teologia moral acaba suscitando mais perguntas do que respostas, né? Porque o nosso objetivo muitas vezes não é dar respostas prontas, né? Mas proporcionar reflexões. Uma reflexão. Que a partir da reflexão é que você vai tirando conclusões a partir dela, né? Porque de fato o que as pessoas esperam? Elas esperam respostas prontas. Pergunta e resposta. Né? Exatamente. Né? A gente teve o YouCat, você lembra do YouCat, da jornada? O Catecismo da Igreja Católica, e o YouCat veio de perguntas e respostas. Sim. Exatamente. Então as pessoas querem as respostas objetivas, né? E às vezes elas fazem essas perguntas para um professor de teologia moral, por exemplo, e dificilmente elas têm essas respostas assim concretas. Por quê? Para nós o mais importante é a reflexão que conduz até a conclusão de uma resposta, né? Para a gente é muito mais interessante que a pessoa chegue até essa conclusão e não que você... Um amadurecimento Exatamente. contínuo. Porque se você dá a resposta pronta, se você dá só o sim ou não, e é isso que muitas vezes as pessoas esperam da teologia moral, é sim ou não, pode ou não pode, né? Ela impetra, né? Exatamente, não é o pode ou não pode, é o depende. É né? porque cada caso é um caso. Exatamente, tem muitas variáveis que podem envolver isso, então não tem como você dar uma resposta pronta assim, tão objetiva, né? Tão concreta como é um sim ou não. Entre um sim e um não, existe uma infinidade de outras possibilidades. Mas assim, como todo argumento que o senhor coloca, ela tem a base fundamental. Exatamente, ela vai se basear na doutrina, né? Então, ela, de fato, o desenvolvimento da teologia moral está pautado como está toda a doutrina da igreja, está pautada na Sagrada Escritura, né? A nossa grande fonte é sempre a Sagrada Escritura, em qualquer área da teologia, né? Então, a teologia moral começa lá no Antigo Testamento, na experiência que o povo de Israel faz, né, de Deus, e aí então ele faz essa experiência de Deus, né, desse Deus libertador, desse Deus que tira o povo da escravidão, promete uma terra, cumpre, né, essa promessa. Mas para que esse Deus cumpra essa promessa, ele também pede algo do povo. Sim. Né? E o que ele pede do povo? Fidelidade, né? Então, ali você já começa a perceber um agir moral, né? Porque o povo vai ter, é chamado a corresponder a essa fidelidade de Deus com a sua própria fidelidade, né? Com o seu próprio agir. Sim. E é justamente nisso que o povo derrapa muitas das vezes, né? Constantemente lá no Antigo Testamento você vai ver o povo, né, caindo em idolatria, o povo caindo na desesperança, o povo murmurando contra Deus. Erro de ouro, exatamente, por aí vai. Né? Então esses também são os desvios, né, do agir do povo. Mas o povo é chamado a corresponder concretamente com o seu agir a essa proposta de Deus, a esse convite de Deus, né? Que o principal convite de Deus é a fidelidade. Então o povo, a partir do momento que ele faz essa experiência do amor de Deus, ele é chamado a corresponder a esse amor através da sua fidelidade, né? E aí depois vai conduzindo, você chega no Novo Testamento, né? Aí então esse agir moral... Aí toda a caminhada de Jesus vai ser todo um acompanhamento. Exatamente, porque moral. Jesus passa a ser então a referência de um comportamento, Sim. de um agir moral. Sim. Né? Então, você quer saber como que você tem que agir moralmente? Ali está, Jesus ensina com o próprio exemplo, com o próprio agir dele, ensina como o seu discípulo tem que agir, né? Então Jesus ele passa a ser então esse modelo, né, a ser seguido. Então e ele faz isso através do seu próprio exemplo, não só através do discurso. Sim. Né? E isso para a moral é fundamental, né? Porque para a moral não basta só o discurso. Tem né? que... É o agir. Sim. É o agir. Então esse discurso ele só vai ganhar concretude no agir. Senão ele não passa de um discurso.
né? E um discurso que não vem acompanhado da prática, ele é um discurso vazio. Na quarta-feira passada eu celebrei aqui no santuário, depois busquem aí nos vídeos aí do canal, a celebração de quarta-feira. No final eu fiz a divulgação, tudo, e fiz o seguinte comentário: olha, teologia moral é importante para todos os cristãos. Deve observar a teologia moral. Isso foi correto? Todo cristão deveria observar e estudar a teologia moral, ou só deveria consultar a teologia moral quando surgissem as dúvidas? Eu acho que é importante que todo mundo tenha consciência, né, do que é a teologia moral, né? Porque esse termo consciência, ele é muito importante dentro do estudo da teologia moral, né? Porque é o amadurecimento da consciência que vai fazer com que você, né, a partir do momento em que você vai entrando em contato com esse conteúdo, você vai assimilando isso na sua vida, você vai amadurecendo a sua consciência, né? Sim. Então não há outro modo de pautar esse agir que não seja numa consciência amadurecida. E essa consciência, para amadurecer, ela precisa de conhecimento, ela precisa de estudo, né? Eu acho que hoje essa é uma grande deficiência no povo de uma maneira geral, né? Sim. Um pouco dessa preguiça de você ir estudar, de você conhecer mais a doutrina. E olha que hoje nós temos recursos, né, que cristãos de outra época não tiveram, como é o catecismo, por exemplo, né, que é esse corpo doutrinário de uma maneira sintetizada, de uma maneira acessível, né, mas que muitas das vezes não é estudado, não é lido e tudo mais, né. Os documentos da igreja são algo riquíssimo. Muito, né? rico. Exatamente, mas aí o que voltamos naquela questão das respostas prontas, né? As pessoas, elas querem mais essas respostas prontas, né? E elas vêm pra gente que é padre, acredito que pro diácono também, ela vem com essas perguntas, ela quer só saber se é certo ou se é errado, né? Ela não quer saber os fundamentos daquilo, né? Ela não quer saber por que é certo ou por que é errado. Ela só quer saber sim ou não, é certo ou errado, porque se for errado, então eu tenho que deixar de fazer, se for certo, então eu posso ficar tranquilo, né? Só que existem os fundamentos disso, é importante saber os fundamentos. Porque a pessoa consciente, ela vai deixar de fazer por opção, e não por uma imposição. Exatamente, para ela fazer essa opção, ela precisa primeiro entender o porquê dessa opção, senão ela não vai fazer. Senão ela não vai fazer de coração aberto. Exatamente, vai ser uma opção superficial, né? Ela vai agir como uma marionete, né? Só, por que você age assim? Porque é assim que é o certo, mas não entende qual que são os fundamentos. Eu fui na missa no dia de domingo e o padre falou que não podia fazer tal coisa. Exatamente, e é interessante, né? Porque você delegar isso pro padre, pro diácono, pro bispo, é mais fácil, né? Porque foi o padre que disse. Então, eu acho uma pessoa. Exatamente, se foi o padre que. Então, se eu estiver fazendo errado, a culpa em última instância é do padre que disse isso. Eu tô tranquilo, eu tô isento de culpa. Sim. Né? Porque o padre falou. Agora, se tá certo ou tá errado, daí é o problema do padre, né? Então, aí nessa daí eu já tirei a minha responsabilidade. Né? Acredito que até mesmo essa questão de desenvolvimento da teologia moral, a inteligência artificial impacta um pouco, né? Porque ela dá a resposta pronta, ou não? Exatamente, sim. Porque não tem sentimento, né? Exatamente, porque ele vai agir de acordo com aquele parâmetro que ele tem ali, né? Então, eu acredito que a inteligência artificial ajuda nesse processo da falta de reflexão, né? A gente vive um período muito complicado nesse sentido. Falta muita reflexão. Muita alienação, né? Exatamente, as pessoas refletem pouco sobre as coisas, ou com muita superficialidade. Não estão preocupadas em buscar, em estudar, se aprofundar. Exatamente, porque é tudo muito rápido, é tudo muito efêmero, muito, né, para usar lá o Bauman, é muito líquido, né? Então as pessoas têm dificuldade com coisas que exigem reflexão, com coisas que são mais profundas, né, com coisas que demandam mais tempo, mais esforço, mais estudo, né? Exatamente. Complica bastante nos dias de hoje, né? Exatamente. Aí vai indo pro caminho mais fácil. E se pedir então um tempo para esse estudo, aí a pessoa fica desesperada, porque o mundo está muito corrido, né? Exatamente. Não tenho tempo para ficar tanto tempo debruçado sobre isso. Exatamente, né? Aquela geração que joga no Google e
A resposta ali é exatamente. aquilo ali que está válido, né? Então, Exatamente. não tem essa reflexão sobre a E matéria. a teologia moral convida justamente a essa reflexão, a esse profundo conhecimento. Sim, é uma teologia moral que não tem reflexão, não é uma teologia moral, né? Ela depende disso, né? Ela depende dessa reflexão, né? É pegar lá a doutrina, é pegar a Sagrada Escritura e trazer isso para esses problemas, né, atuais e buscar a resposta a partir dessas fontes, buscar refletir e buscar essas respostas, né? Mas essa questão de buscar respostas prontas, ela não é interessante perceber que ela não é uma coisa, um fenômeno só da atualidade. Isso já aconteceu ao longo da história da igreja em outros momentos, né? Na Idade Média, por exemplo, com o surgimento dos livros penitenciais, que eram utilizados pelos monges, né? Onde você tem ali o começo de um desenvolvimento do sacramento da reconciliação, como a gente entende ele hoje, celebra ele hoje, né? Ele foi pautado esses livros penitenciais da Idade Média foram pautados nessa ideia, né? Então chegava um penitente que apresentava o pecado, o monge ia lá e ia procurar a penitência correspondente àquele pecado. Um manual. É um manual, exatamente, era um manual. Então, sei lá, ele falava pecado X, daí ele procurava lá no livro penitencial. Pecado X, a penitência é essa, né? E as pessoas se satisfaziam com isso, né? Então, tava todo mundo tranquilo. O monge estava tranquilo porque ele passava a penitência só correspondente, e o penitente também estava tranquilo porque era só fazer aquilo. Mas você percebe, falando. exatamente, você percebe que em nenhum momento tem uma reflexão sobre aquilo, Sim. né? E é o que a gente chama no estudo da moral de casuística, né? Essa casuística ela é infértil nesse sentido, porque ela não leva a lugar nenhum, né? E aí então isso é uma característica muito forte da Idade Média. Foi uma característica muito forte também do período tridentino, né? E isso é altamente justificável porque o Concílio de Trento surge como uma resposta à reforma, Sim. né? Como movimento de contra-reforma. Então neste momento da história da igreja, qual que era a principal preocupação da igreja? Em assegurar a doutrina, né? Então nesse movimento de assegurar a doutrina, de fortalecer a doutrina, você tem um enfraquecimento da reflexão da teologia moral, porque o foco agora é a doutrina, então a gente precisa fortalecer essa doutrina. Então a reflexão moral foi sendo deixada um pouco de lado, né? Voltou a servir a casuística de novo, né? Volta de novo aquela mentalidade do fez isso, a pena correspondente é essa, né? Volta de novo aquela mesma mentalidade. Isso é justificável, repito, pela questão histórica, né? Pelo que estava acontecendo naquele momento histórico, né? Qual que era a necessidade da igreja naquele momento. Esse aí já é esse já é o desenvolvimento da teologia moral. Isso, exatamente. Antes da reforma, antes do Concílio Vaticano II, era dessa forma que o senhor comentou. Isso. Que os monges tinham aquilo lá. Aí pós-reforma, ela já começa a dar essa esvaziada, porém ela volta com uma certa força depois. Sim, pós Concílio de Trento, né? Qual que é a conclusão que a igreja chega nesse sentido, né? Na análise da teologia moral? A casuística não corresponde aos anseios do homem, né? A gente precisa dar sentido a isso, né? E então assim é uma mudança de paradigma, uma mudança de foco, né? Porque quando você se utiliza da casuística, quando você tem esse foco na casuística, qual que é o foco principal? O que você vê quando você vai analisar uma atitude, né? E aí, para usar os termos da religião, o termo católico, você vai analisar o pecado, né? A transgressão, né? de um mandamento. Quando você analisa isso pela visão da casuística, o foco é o pecado. Então você analisa o pecado,
né? Então, que é o que? A atitude da pessoa. O Concílio Vaticano II vai chegando à conclusão que esta atitude ela não se dá no meio do nada, né? Então, analisar somente o ato, né, ele não conduz a nenhum lugar. Então, o que você precisa fazer? Mudar foco, mudar o paradigma. Então, parar de olhar para o pecado e perceber que existe uma pessoa que praticou esse ato. E tem um porquê ele praticou. Exatamente. Então, tem um porquê, tem um contexto, tem um ambiente, tem uma série de outras coisas que precisam ser avaliadas dentro dessa atitude. Essa atitude não se dá no vazio, no nada. Então, o que a igreja vai percebendo? Nós precisamos mudar o foco. Precisamos parar de olhar para o pecado e olhar para a pessoa que comete esse pecado. Porque o nosso objetivo é ajudar essa pessoa. Então a gente precisa ajudar essa pessoa a encontrar respostas para esses dilemas que ela vive, né? Então o foco deixa de ser, né, o ato em si, isolado, como é a casuística, para olhar esse ato dentro de um contexto, dentro do contexto em que ele se deu, dentro das variáveis que ele se deu e principalmente a pessoa que praticou esse ato, né? Nós precisamos olhar para essa pessoa, né? A teologia moral é chamada a dar respostas para essa pessoa, ajudar essa pessoa a refletir sobre os seus atos. O porquê ela chegou a esse ato, como ela chegou a esse ato. Exatamente, porque ajudando ela a criar essa consciência que você vai ajudar ela na luta contra o pecado. Começa a tratar mais a raiz do problema do que o problema em si. Sim. Porque às vezes, não sei, né, se voltasse a casuística que, perdoa o pecado, lista ali, já absorve, depois ele volta a cometer e não cuida do próprio não pecador. Leva uma reflexão de ele entender o para ele contexto, tentar melhorar. Sim, isso, exato. Enquanto ele não entender o porquê que se dá aquele ato, ele não vai ter os elementos para mudar ele, né? E aí isso vai gerando desânimo, né? Porque a pessoa se vê impotente diante daquela situação. Sempre, né? A mesma coisa. Exatamente, né? Sempre aquela mesma coisa, né? E ela não consegue sair disso. Na prática, como o senhor dissolve esse ensinamento nas homilias? Nas homilias, no atendimento das confissões, né? No trabalho pastoral, no dia a dia mesmo, nas conversas, nos atendimentos, na direção espiritual. Muitas vezes nas conversas informais. Nas conversas informais isso se dá muito, né? Se dá muito, acontece bastante comigo, sim. Acontece bastante. Agora eu percebo que fez muito do ensinamento de teologia moral em conversas informais do que a gente imagina, né? Sim. Quando a gente leva a pessoa a refletir sobre pessoa, sobre o que ela é como pessoa, sobre o entendimento do momento que a sociedade vive, ela vai entender o porquê que ela é levada a fazer tal coisa. E essa reflexão, nas conversas informais, muitas vezes temos a oportunidade de fazer isso também. Sim, claro. E no meu caso, como professor, também passando esses ensinamentos para os meus alunos, que na maioria deles são os futuros presbíteros, né? Não só da nossa arquidiocese, mas como também de outras dioceses que estudam no nosso instituto, né? Sim. Você proporcionar isso para eles, né? Esses elementos para essa reflexão, né? O trabalho da teologia moral é praticamente pegar a pessoa como você pega uma criança, sabe, para conduzir e fala assim, vamos lá, vamos percorrer esse caminho junto para você entender o que está acontecendo com você, o porquê que você está tendo essas atitudes, esse comportamento e tudo mais, né? Você e trilhando junto esse caminho com ela para que ela possa ir amadurecendo essa consciência. E a teologia moral, ela está inserida em uma estrutura, ela se subdivide, ela consegue fazer uma linha de raciocínio, uma ramificação, para facilitar? Sim, sobretudo quando a gente se propõe a ensinar a teologia moral, né? Metodologicamente ela está subdividida, né, em alguns aspectos. Basicamente, dentro de um curso de graduação em teologia, você tem de moral a moral fundamental,
né? Eu acho que assim, tem uma matéria anterior ainda, que geralmente está bem no começo dos cursos, que ela não é só de moral especificamente, mas ela serve muito à teologia moral, que é a antropologia teológica, né? É uma das matérias fundamentais para você conseguir entender, né? E é justamente como o nome já sugere, né? É você analisar o homem a partir dessa perspectiva teológica, o homem como uma criatura de Deus, o homem como um ser criado com especial dignidade por Deus, né? Esse Deus que estabelece essa importância do homem, que cria esse homem à imagem e semelhança, qual que são as consequências dessa criação. E acho que hoje em dia isso é uma dificuldade muito grande. Gigantesca. Hoje em dia, isso que o senhor está falando, essa dificuldade que as pessoas têm de se identificar como criatura e como propósito da criatura, hoje é uma dificuldade imensa para os cristãos se identificarem ali, e isso seria importantíssimo para uma aceitação de toda uma continuidade. Com certeza, é fundamental você entender o homem nessa perspectiva. Ele é fundamental para o que vem depois, por isso que ele é uma das matérias que está no começo. E aí, dentro do estudo da moral, a moral fundamental, que é a primeira matéria que a gente precisa ter, como o nome sugere, né, para dar os fundamentos, né, do estudo da moral. E depois aí as partes específicas, né? Então a gente tem a moral sexual. Vai abordar a sexualidade. Vai abordar a sexualidade, todos os seus dramas. É uma das matérias assim mais complexas, eu acho, da moral, e foi a primeira matéria que eu fui lecionar quando eu comecei a dar aula no instituto, foi justamente moral sexual e bioética, né? Eu já peguei as duas matérias no mesmo semestre, quase fiquei louco. Tem muitos assuntos polêmicos que envolvem, né? Muita coisa. Você, né, é aquele negócio, quem é professor sabe do que eu tô falando. Para você dar, sei lá, uma hora e meia de aula, são 5, 6 horas de estudo, daí para mais. Sim. Né? De estudo, de leitura, de você montar porque você precisa dominar o assunto, né? Montar uma linha de raciocínio para transmitir esse assunto. É bem difícil, né? E com assuntos complexos como esses também. Então tem a moral sexual, a bioética, né? Como eu já disse no começo, sim, que vai tratar também desses assuntos atuais, né? Então, como por exemplo o caso da eutanásia. Olha. Como tudo isso, analisar tudo isso, que são questões de ordem médica, né, dos profissionais de saúde, mas sob uma perspectiva teológica, né? Então a questão da eutanásia, do aborto, da reprodução assistida e todas as consequências desses temas, né? É bem interessante, bem polêmico também. Por isso ela vai se atualizando, porque cada vez surge um assunto novo. Exatamente, vai surgindo coisas que, por exemplo, sei lá, nos anos 60, quando você começa a ter ali um estudo da bioética nessa perspectiva teológica, hoje você tem problemas que quem começou esse estudo lá em 1960 não tinha a menor noção que isso viria a acontecer, né? Por isso que ela é tão mutável, né? Nesse sentido. E também a moral social. Sim. Né? A doutrina social da igreja, os aspectos sociais, né? Que também tem, sobretudo no mestrado, tem ganhado bastante a minha atenção. Eu leciono, né? Hoje leciono moral sexual, leciono bioética, mas a minha linha de pesquisa está indo mais para a doutrina social da igreja, sobretudo com o Papa Francisco, né? Que tem muito material também sobre ele também está falando sobre muita coisa, né, importante da sociedade. Com certeza, coisas essenciais. O próprio tema da ecologia integral, que ele traz bastante nos últimos documentos, né? O cuidado com a casa comum, essa questão da fraternidade, né? Não só entre o ser humano, mas entre o ser humano e a criação também, né? Essa retomada disso, que é um dado bíblico, né? O ser humano como
o que tem o mandato divino de cuidar da criação, né? E o quanto o ser humano tem traído essa missão que o Criador deu, né? De cuidar da casa comum e de não explorar a ponto de destruir a casa comum, né? São todos temas que estão sendo muito relevantes, são muito abordados no pontificado do Papa Francisco e entra dentro do escopo, né, da doutrina social da igreja, da moral social. E cria muita polêmica, assim, padre? É bem, como eu posso dizer, aderido pelo povo a alguns assuntos assim, ou eles são muito contrariados também, né? Muito. São assuntos... Porque são assuntos que eu não ponho o dedo na ferida da humanidade, né? Sim. E a questão Deus e mundo. Uhum. Talvez esse também seja mais um motivo para que poucas pessoas estudem teologia moral. Porque você entra num escopo de temas que são que despertam, né? De um certo modo, são temas muito passionais, né? Despertam. Contraria muita gente se sente contrariado quando a teologia moral confronta os interesses pessoais. Sim. Sobretudo num contexto de polarização que a gente vive hoje, né? Numa sociedade polarizada, se você fala alguma coisa que contraria o posicionamento, que contraria a minha visão de mundo, sim, né? É uma outra dificuldade que a gente encontra também, a dificuldade do diálogo, né? As pessoas não estão muito interessadas em dialogar, né? Elas estão interessadas em... têm a própria verdade. Sim, elas só querem que você corrobore com aquilo. O que o senhor diria, nós estamos conversando aqui já tem um bom tempo, falando sobre assuntos complexos, e o que o senhor diria para uma pessoa que está ouvindo tudo isso que a gente está falando e fala assim, não, isso daí é demais para minha cabeça, e que desperte o interesse para essa pessoa se aprofundar e estudar a teologia moral. Porque qual é a importância, assim, vital? Olha, eu estou ouvindo o que vocês estão falando aí, é coisa para padre, é coisa para diácono estudar, não é para mim. Não é para você também. O que o senhor diria para essa pessoa? Sim. Entender que a teologia moral é aquilo que vai oferecer os elementos para você tomar as suas decisões do seu dia a dia, né? Ela é muito concreta, né? Nesse sentido. No sentido de que você, como cristão, é chamado a agir, né? Vai ser... isso precisa encontrar reflexo, né? Na sua ação, na sua vida prática, né? Então é essencial para isso, porque quantas vezes a gente, diante de uma situação, fica pensando naquilo, mas como que eu devo agir diante disso, né? Qual o caminho que eu preciso escolher? Será que se eu tomando essa atitude, será que eu escolhendo isso, eu estou sendo contrário à minha fé, eu estou traindo a minha fé, né? Eu estou agindo mal, então esses são os dilemas, né? Esses são os dilemas da nossa consciência. Então, a teologia moral ela é importante exatamente para isso, para que você tenha os elementos para você fazer essas decisões. Para que você não fique tão desamparado. Exatamente. Para que você também não precise ficar terceirizando isso, né? Como a gente já disse, terceirizar para o padre, terceirizar para outras pessoas. Não. Você entendendo isso, você tem os elementos ali para você tomar a sua decisão, para você fazer as suas escolhas. E o que o senhor indica assim? Me interessei, gostei, mas onde eu vou buscar? Onde eu busco? Material. Vou na internet, vou clicar em quê? Vou na catedral perguntar para o senhor. Eu ganhei do meu cunhado é padre, eu ganhei um livro dessa grossura, eu ia trazer hoje, eu esqueci de trazer. É dessa grossura sobre teologia moral, vai tratar de todos os temas que a teologia moral vem falando desde lá do Antigo Testamento, desde o povo caminhando no deserto, até o lançamento do livro. Tá, mas e aí, onde que busca? Esse livro não é acessível para tantas pessoas, esse livro que eu tenho. Sim. E o próprio... A maioria do material que a gente tem, né, mais profundos assim, são complexos de entender. As editoras católicas têm muitos livrinhos bem pequenininhos e bem didáticos, né? Com números. Isso. Numerados. Então, a Vozes tem uma coleção interessante dessa sobre teologia moral. Com um linguajar mais acessível. Isso, exatamente. Com uma maneira bem didática de explicar, né, como
como que se desenvolveu a teologia moral, como que são as questões, né? A Vozes tem, a Paulus tem também. São livrinhos assim acessíveis, financeiramente falando, são acessíveis. A linguagem também é uma linguagem acessível. Você pode buscar, né, nesses materiais mais simples que você vai conseguir entender, porque esses livros são feitos exatamente para isso. Sim. Né, para dar uma noção, para te dar esse material. E o catecismo também, claro, tem muita coisa. Muita coisa, o catecismo tem. Exatamente, você pega lá a parte que vai falar dos mandamentos, né? Ele vai pegar cada mandamento e vai destrinchar lá e vai trazer coisas bem... Todo o desdobramento Exatamente. do mandamento. E as próprias citações que ele apresenta, né? Então, se você vai pegando as citações, você vai entendendo e mergulhando nesse assunto, né? Tá cheio lá aquilo que muitas vezes é ignorado quando a gente lê, né? Essas notas de rodapé, tá lá, estão todas as siglas, os documentos, né? Para mostrar, ó, isso aqui que a gente tá falando, tá lá, tá em tal documento. Não é tirado das vozes da nossa cabeça. Exatamente, as fontes não são essas. Não é. Posso complicar um pouquinho pro senhor? Vamos lá. Olha, a gente tem aqui sempre, apresentar aqui, tá pegando, tá aqui no plano geral, tá no plano geral. Nós temos aqui o Gedeãozão e o Gedeãozinho, que estão de guarda em nossas relíquias, né? Nós temos aqui Santa Terezinha, consegue pegar? Minha mão tá atrapalhando? Volta um pouquinho, mais um pouquinho. Aí, agora acho que deu. Santa Terezinha, São Padre Pio e... Qual foi o outro que você trouxe, Cadu? São Miguel. São Miguel. E estão de guarda das relíquias e da pergunta polêmica. Nós temos uma pergunta polêmica que eu creio que vai se enquadrar na moral sexual. Você quer ler? E vai tirar o sono do padre. E vai tirar o sono do padre. Eu creio nas ramificações que o senhor citou, eu creio que vai se enquadrar na teologia sexual. Mas deixa eu dar uma orientação antes, Cadu. Claro. O Cadu vai ler a pergunta polêmica. Certo. Aí eu vou pedir um tempo para o senhor, vou dar um tempo ao senhor para o senhor se organizar com a sua resposta, tá bom? Mas tá ficando tenso aí. Enquanto o senhor se organiza com a resposta, eu vou fazer a divulgação aqui, o chamado para os amigos de Santa Filomena, tá bom? Certo. Podemos? Padre, métodos naturais como MOB, método de ovulação Billings, podem ser considerados como preservativos para os católicos? Antes acertei, tá dentro dessa área. Na moral sexual. Aí então o senhor se organize agora, pense um pouquinho para dar essa resposta, que eu vou querer saber muito, conversamos antes sobre isso, enquanto eu vou apresentar os amigos de Santa Filomena. Nós temos aqui no nosso santuário uma forma de você nos ajudar de uma maneira super e mega importante. Nós temos os amigos de Santa Filomena. O que é isso? Uma contribuição simples que você faz mensalmente e que nos ajuda de diversas formas. Por exemplo, nós precisamos terminar as obras físicas de nosso santuário. Com esse programa você nos ajuda. Nós precisamos evangelizar as famílias mais necessitadas. Com esse programa você nos ajuda. Ou seja, você se torna um evangelizador junto com o Santuário de Santa Filomena. Para clarear isso de maneira mais específica, nós temos um videozinho. Teremos um videozinho e vamos assistir para você se integrar um pouquinho melhor com os amigos de Santa Filomena. Fala galera do SantoCast, eu sou a Duda. Eu me chamo João e pessoal, em Marcos no capítulo 16 do versículo 15 ao 18 diz: E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A gente está aqui para te fazer um convite muito especial. Seja você um amigo de Santa Filomena. São só R$10 por mês que você ajuda a nossa igreja a evangelizar e as obras de Deus. Beijo! Beijo pessoal, tchau! E até na hora da morte, amor Jesus. Se você se interessou, tomara que você tenha se interessado em se tornar um membro, se tornar um amigo de Santa Filomena. Vou ver se vai dar certo agora, hein, gente? Clique aqui no... Tá por aqui o QR Code. Nossa, mãe. Não deu. Nunca dá certo isso. Já. Já estamos no 7º episódio, eu não acertei isso até hoje. Mas direcione a câmera do seu celular pro QR Code,
você será direcionado para um canal de comunicação do santuário, você ali tira todas as suas dúvidas e se torna um amigo de Santa Filomena. Te agradeço do fundo do coração. Podemos, Cadu? Podemos. Pode Claro. repetir a pergunta? Claro, vamos lá. Padre, métodos naturais como MOB, método de ovulação Billings, podem ser considerados como preservativos para os católicos? Eu fiquei prestando a atenção na propaganda que o diácono estava fazendo, em vez de pensar na pergunta. Fiquei prestando atenção na propaganda, fiquei tirando foto. E esqueci do meu papel, da minha missão durante esse tempo, né? E olha que eu dei um tempo. Pois é, deu Alonguei, tempo. alonguei. Pois é, mas me distraí aqui. Não, mas é uma pergunta muito, muito interessante, porque essa acusação, né, desses métodos naturais, como o MOB, de ser um preservativo católico, ela vem do próprio meio católico, Sim. né? Agora há pouco nós estávamos conversando Sim, sobre sim. isso e tinha essa visão. Sim, é uma acusação que vem do próprio meio católico, de um catolicismo mais extremista, né? Sim. Que acha que isso é errado, né? Mas o ensinamento da igreja vai na direção de que esses métodos, né, como o MOB, eles são métodos naturais que podem servir para diversas finalidades dentro da vida do casal, né? Então, ele não tem o intuito, né, de evitar gestação, né? Mas ele é um auxílio quando você tem a necessidade de um espaçamento entre a gestação, né? Porque a Justamente. gente sabe que a gestação ela compreende uma série de coisas, né? Então você tem que ter responsabilidade, né? Você tem que exercer a paternidade, a maternidade de uma maneira responsável. Quando eu digo maneira responsável, não estamos falando somente de questões econômicas. Sim, é o grande argumento, né? Exatamente, não é só por questões econômicas, mas existem outras questões da própria saúde reprodutiva da mulher, questões de saúde mental hoje, isso é uma grande questão. Uma gestação mexe com a cabeça da mãe, mexe com a cabeça do pai. Muitas mulheres sofrem de depressão pós-parto. Exatamente. E se a pessoa está desestruturada emocionalmente, psicologicamente, né, não é responsável uma nova gestação. Você precisa de um espaçamento para tratar dessas questões, né, para que essa gestação se dê de uma maneira saudável, né? Então você tem uma série de questões que envolvem a gestação e que esses são motivos justos para um legítimo espaçamento. Então, como fazer, né, esse espaçamento? Os métodos naturais estão aí para isso. Por quê? Justamente porque eles não inserem nada que seja estranho à relação sexual do casal, né? Ele é pautado dentro do próprio ritmo biológico da mulher, né? Então, o próprio Deus inscreveu isso na natureza, né, humana, na natureza da mulher especificamente, né? Estes ciclos, né? Então é a observação desses ciclos para que você possa atender a necessidade do casal. Então, se for de espaçamento de gestação, então o casal, a partir dessa observação desses ciclos, vai saber, né, quando que pode ter a relação, quando a relação tem que ser evitada, quando a relação ela tem um risco e tudo mais, né? Durante o período em que eles precisam espaçar a gestação. Mas ele serve também justamente para também quando o casal quer engravidar, né? Porque o ciclo também dá essa certeza. Tá no período fértil, se tiver a relação, vai vir a gestação. Sim. Né? Então ela serve para essas finalidades, né? E é muito diferente do uso do preservativo, por exemplo. Né? Completamente. Porque esse é um testemunho que eu colho de muitos casais que eu acompanho de muito tempo. Porque, por exemplo, se eles precisam passar por um momento de espaçamento de gestação, então tem os períodos lá que a relação sexual não pode acontecer, né? E é interessante porque o que o casal faz quando não pode ter relação?
Então eles têm que encontrar outras formas de estarem juntos, que não é a relação, né? Então o método também contribui nesse sentido da união do casal, porque o casal vai descobrindo outras formas de estarem juntos do que a relação sexual. A relação sexual com método contraceptivo, com preservativo, com pílula, com injeção, qualquer outro que seja, DIU, né, não proporciona isso. Porque esses métodos contraceptivos, eles têm a finalidade justamente de liberar a relação sexual em qualquer contexto, em qualquer momento, né? E isso parte, querendo ou não, para uma instrumentalização do corpo do outro. Quando você passa a pautar o seu matrimônio na relação sexual. Na relação sexual. Gerando dependência. Exatamente. Só isso é importante, né? Só que isso é muito importante. Mas não é só isso. Não é só isso. Não é o essencial. Né? Exatamente. E a pessoa vive essa ilusão que a relação sexual, ela a coisa importante, né? O matrimônio existe em função disso. Só que isso é uma grande ilusão, né? E é justamente essa também é a porta de entrada para muitas crises no matrimônio, né? Porque, primeiro, uma hora vai percebendo que a relação sexual não é tão prazerosa assim como era no começo, né? Conforme o tempo vai passando, né? O próprio ritmo biológico é outro. Sim. Né? O nível do nível hormonal é outro. Sim, com certeza. Né? Então, isso vai decaindo, vamos dizer assim, a qualidade da relação sexual. Vai mostrando que a relação sexual ela é importante, mas ela não pode ser o centro do matrimônio, né? Porque conforme ela vai vivendo esses momentos de crise, então o matrimônio vai perdendo sentido. Então não faz sentido eu estar com essa pessoa, né? E aí, se você pautou o seu amor pela outra pessoa, pelo prazer que ela proporciona, então agora você está lascado, porque ela vai te proporcionando cada vez menos prazer. E se você não criou, não desenvolveu, não amadureceu este amor por ela, então esse relacionamento está fadado ao fracasso, né? Como eu costumo dizer e brincar muito com os casais jovens, né? Que eu acompanho, que eu aconselho, casal de namorado, casal de noivos, né? Eu sempre costumo dizer assim para eles: olha, case com uma pessoa que você tenha uma boa conversa, porque no fim da vida a única coisa que vai sobrar para vocês é isso. Desejo sexual passa. Minha filha tá aqui. Tá ouvindo, né, Duda? Tá ouvindo, né, Duda? Prazer sexual passa, né? Os filhos vêm, crescem e também passam, também saem de casa. No fim da vida, quando tiverem vocês dois lá, velhinhos, a única coisa que vocês vão ter é um e o outro e uma boa conversa. Exatamente. Nada mais. Essa pergunta veio muito bem colocada, sobretudo porque comentei nos bastidores já com o senhor, mas para tornar público, né? E tanto eu quanto o Cristiane, graças a Deus, nós temos oportunidade de palestrar em curso de noivo, na preparação, né? Dos noivos para o matrimônio. E quando a gente cita, eles desconhecem o método. É praticamente uma novidade que a gente está falando ali para eles, né? E esse falar sobre, tornar público, ainda mais sobre esta perspectiva da teologia moral, da compreensão disso tudo, não só do método, mas da aceitação do método, eu acho que é muito importante para as pessoas, para todos, né? Todos. Para quem está iniciando a vida e para quem está descobrindo e colocando em prática agora, né? Então eu acho que é importante para todo mundo falar sobre isso e preparar as famílias para que tenham essa aceitação e essa vivência segundo esse entendimento moral da coisa. Porque se não tiver o entendimento moral, quando a esposa disser, olha, hoje eu não posso porque estou no meu período fértil, porque nós estamos fazendo o espaçamento, gera-se ali um conflito, né? O que o senhor estava falando. E é interessante que no método ela nem vai precisar falar isso, porque o método ele é colaborativo, ele é feito pelos dois, exatamente. Então, tá pautado na observação do corpo dela, mas quem faz as anotações é ele. Então o casal faz junto o método, né? É uma responsabilidade dos dois
né, o acompanhamento, a aplicação do método. Então ele também tem esse benefício, né? Ele faz com que o casal interaja também nesse sentido. Olha, hoje o muco está... Exatamente, então ele vai saber. Então, olha, hoje, nesse período, pelos próximos dias, a gente não... Se a ideia é o espaçamento, então a gente não pode ter a relação. Só para quem está em casa e porventura a gente está falando meio que grego para algumas pessoas, né? O método Billing é o método recomendado pela igreja para que é um autoconhecimento do corpo da mulher, e a igreja recomenda para fazer esse espaçamento, né, da gravidez, um planejamento familiar. Exatamente. Só para que a gente está falando grego, né? Talvez alguém não esteja entendendo porque bem. Para a igreja, né, existe esse conceito da paternidade responsável. Sim. Né? A igreja não quer que as pessoas saiam fazendo filho deliberadamente sem responsabilidade nenhuma. Porque ao mesmo tempo que a palavra diz, né, que o ensinamento de Deus diz que devemos estar aberto à gravidez, sim, ao mesmo tempo a gente tem que ter essa responsabilidade também, né? Exatamente, porque envolve muita coisa, né? Uma nova vida, né? No mundo, ser responsável por uma nova vida, né? Então as pessoas precisam estar conscientes dessa responsabilidade, da grandeza que é isso, né? E então a igreja ela não simplesmente assim coloca lá, doutrinar, é isso e você tem que seguir. Não, ela te ajuda também com os meios, né? De como seguir isso. Ela não desampara nem nesse aspecto, né? Ela ensina tudo. Exatamente. Tema bom, hein? Não, isso é tempo pra gente ficar aqui a noite toda, mas infelizmente nós estamos já passamos do horário. Como é que pode isso, gente? Precisamos conversar para aumentar o nosso tempo, né? Porque todo final de programa a gente diz que deveríamos ficar aqui mais um pouquinho, enfim. Pede pro... Padre, o senhor gostaria de passar as redes sociais pro povo? Como a gente encontra o Padre Julian, como eu faço para assistir às missas e beber das homilias, onde eu vou observar a teologia moral. Bom, as missas é difícil passar horários certos, porque como eu sou vigário da catedral e nós somos em 2 padres, né, lá, e mais o bispo também, porque na igreja do bispo, né? Celebra lá, né? Então, e são diversos horários, tanto durante a semana quanto os fins de semana, né? Eu não tenho uma programação fixa, né? Então, como eu costumo dizer para alguns amigos, eu fui lá na catedral, mas não achei você. Vai na sorte. Né? Vai na sorte. Quem sabe alguma hora você encontra lá. Mas eu estou na catedral, se alguém quiser conversar, né? Se confessar, eu atendo toda quinta-feira, a partir das 2 horas da tarde. Olha, a Duda sempre me pergunta. Quinta-feira, 2 horas da tarde. E no sábado, a partir das 9 horas da manhã. Né? São os 2 dias que... Na catedral mesmo? Na catedral mesmo, exatamente. São os 2 dias que eu tô lá de plantão, ali por 2 horas, né? Para atender as pessoas, sobretudo as confissões, né? As redes sociais, é só procurar lá Padre Julian Camargo e estou lá. Vai encontrar. Sim, não vou iludir os meus seguidores, porque eu não sou uma pessoa assim tão ativa. Midiática. Né? Tão midiática. Ele tá falando que tá aparecendo aqui embaixo. Padre Julian. É o problema do dedinho aqui, ó. Tem que acertar. Apareceu meu. Agora deu. Olha lá, acertei. Ó. Você pode ver. Tem que ser sempre assim agora, ó. Aqui eu acerto. O negócio em cima não deu aqui certo, né? Embaixo vai. Se for pra fazer assim, não dá. Então, esse é o meu Instagram, mas eu não sou muito ativo assim nas redes sociais. Eu confesso que esse é uma limitação minha. Eu não consigo dar conta muito da demanda das mídias sociais. Ali eu partilho um pouco do meu ministério, né? Sobretudo das missas, dos lugares para onde eu vou estar, né? Os lugares por onde eu passo, né? Eu fico mais republicano que os outros colocam do que eu mesmo criando publicações, né? Mas enfim, ali também é um meio de encontrar. Ótimo, né? No Instagram e tem também lá o Facebook. Essas são as minhas redes sociais. Facebook também? Facebook também. Facebook também. Eu não uso o Facebook. Tá aparecendo o Facebook do
padre No não? Facebook não. Mas Mas, não é se difícil. você colocar lá Padre Julian Camargo, não tem muitos padres com esse nome de Sim, Julian, então ótimo. fica fácil de achar. Bem, Perfeito. uma alegria recebê-lo, né? Deixar aqui público que a nossa equipe ficou muito feliz quando o senhor aceitou, sobretudo para estar com a gente ao vivo, né? A gente, por conta do horário do mestrado, de tudo, a gente cogitou fazer gravado, né? Sim. Mas agradecemos ao senhor por estar aqui com todos nós aqui para poder fazer esse programa ao vivo. Foi uma alegria muito grande. Muito obrigado por tudo, mesmo de coração, tá bom? Fica aberto quando o senhor quiser voltar. Olha, diácono, eu quero voltar para falar sobre o tema X ou aprofundar a teologia moral sobre uma das ramificações. É só entrar em contato e o canal está aberto para o senhor, sempre, tá Que bom? Fico feliz, fico muito Amém. feliz, agradecido pelo convite, foi uma alegria, né? Ele estava falando da questão do horário, foi uma das questões que eu levantei, né? Porque aqui o podcast acontece na segunda-feira à noite, e bem à noite, né? Já passamos das 10, e o padre não para de falar, então vai indo para mais tarde ainda. E amanhã eu levanto cedo para ir para São Paulo, né? Meu mestrado é lá na PUC do Ipiranga, então toda terça-feira e quarta eu tô lá para as aulas. Então, como a minha primeira aula começa às 8 horas da manhã, eu tenho que sair de Sorocaba Bem cedinho, o trânsito bem é cedinho, pesado. porque para São Paulo é sempre uma coisa muito tranquila, né? Muito serena. Então, pensando no trânsito, eu levanto aí por volta de 4h30 da manhã na terça-feira, para no máximo 5h20, 5h30 tá saindo Tá de saindo, casa puxado. para conseguir chegar lá na O PUC às trânsito 8 é bem para ter carregado. as aulas, né? Mas enfim, amanhã a gente toma uma cafeína e vai na fé. O som alto. Exatamente. Eu vou Pra- colocar o podcast para ir ouvindo. Ótimo. Daqui até lá vai dar para ouvir tranquilamente. Antes de finalizar, eu só queria deixar aqui toda a programação do nosso canal, né? Todos os dias nós temos a Santa Missa. Por vezes ou outra eu faço a celebração da palavra, quando a nossa agenda encaixa com os padres, né? Nós temos o Santo Terço todos os dias às 18 horas, tá? E às quartas-feiras, todas as quartas-feiras, nós temos o Filomena em Pauta, um programa interessantíssimo também que você pode estar acompanhando assuntos da atualidade para estar se informando sobre tudo que gira em torno da igreja, tá bom? E o nosso Santo Cast, que acontece mensalmente, por enquanto mensalmente. E já temos o próximo episódio programado. Olha, atento aí na nossa divulgação, no nosso Instagram, aqui mesmo no YouTube, para o nosso próximo episódio. Amém? Vamos dar o tchau lá no geral? Bota no geral pra gente dar o tchau lá. Antes, perdão, calma. O senhor deixa a bênção pra gente, por favor. Sim. Como é que vamos embora sem bênção? Por favor, não. Que misericórdia, católico é esse? Que católico é esse? O Senhor esteja convosco. Ele Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Agora sim, lá no geral, o tchauzinho. Tchau, fiquem com Deus.